Olá pessoal, eu sou o Gustavo Carvalho Gontijo e estamos aqui para mais uma aula de física na CETEM. O tema de hoje é colisões, centro de massa e sistema isolados. Bem, primeiramente, o que é um sistema isolado? Um sistema mecânico é chamado isolado quando a resultante das forças externas atuantes sobre ele for nula. Isso ocorre em três situações diferentes. A primeira, não atua nenhuma força externa sobre suas partículas. Então, obviamente, a força é nula, a força resultante. No segundo, existem forças externas, mas sua resultante é nula. Então, um exemplo seria uma força vindo da esquerda para a direita e outra da direita para a esquerda. Portanto, se elas tiverem o mesmo módulo, a resultante será nula. A terceira ocasião seria que existem forças externas, mas de pequena intensidade quando comparadas às forças internas, que podem ser desprezadas, que é o caso das colisões. Em um sistema isolado, como a resultante das forças externas é nula, o momento linear total permanece constante. O impulso é a força vezes o tempo. Então, se a força resultante é zero, o impulso será o zero. Então, a gente tem que, do teorema do impulso, que ele é a variação dos momentos lineares. Então, como ele é zero, você passa somando, vai ter que o momento linear no final é igual ao momento linear no início. E você usa para fazer muitas questões em sistemas isolados. Colisão, como eu já disse, você ignora as forças externas, porque a força interna é muito maior. Então, choque mecânico ou colisão é um fenômeno que ocorre quando dois corpos se encontram e há interação entre eles, exercendo uma força de pequeno intervalo de tempo. Aqui tem uma representação antes, os corpos se aproximando, eles colidem e se separam depois. Coeficiente de restituição, que está relacionado com a colisão, é a razão entre os módulos da velocidade relativa depois do choque sobre a velocidade relativa antes do choque. Lembrando que velocidade relativa, você em sentidos opostos soma e no mesmo sentido subtrai. Por exemplo, um carro vindo dessa direção e outro nessa, a velocidade relativa de aproximação seria a soma, e os dois indo na mesma direção, a velocidade de aproximação seria a do maior menos do menor. Então, é isso daqui. Usando esse valor, a gente tem classificação das colisões. Quando o coeficiente é igual a 1, o choque é perfeitamente elástico. Sua energia cinética e quantidade de movimento é conservado e também só existe na teoria, porque nenhum choque é perfeitamente elástico. Agora, o que ocorre na maioria das vezes, que é entre 0 e 1, chama parcialmente elástico e não há conservação da energia cinética, apenas o momento linear, que quantidade de movimento. Existe também o choque plástico ou inelástico, em que o coeficiente é igual a zero, portanto, não há a conservação da energia cinética, apenas a quantidade de movimento, porém, após a colisão, os corpos vão se permanecerem juntos. Centro de massa corresponde ao ponto do corpo em que poderia considerar-se onde a força-peso atua. Em um movimento de translação, é o centro de massa que executa a trajetória que o corpo executaria, caso fosse um ponto material. Pois bem, aqui eu pus um martelo. O peso desse martelo, ele se aplica em todos os pontos do objeto. Então, todos os pontos vão sofrer uma parte da força-peso. Porém, eu consigo considerar um único ponto do martelo como sendo o local em que a força-peso total será aplicada, que é esse ponto que eu representei aqui, que está mais próximo da parte do metal e afastado da outra extremidade dessa parte composta só de madeira, visto que o metal ele tem uma maior densidade, um maior peso. Então, o, o centro de massa vai ficar concentrado próximo a ele. E sobre esse segundo tópico, quando a gente arremessa esse martelo, enquanto ele gira, o movimento que se espera de um corpo pontual, que seria uma parábola, é realizado por esse centro de massa. Ó. Então, enquanto o objeto em si está girando, parece não seguir um padrão, o seu centro de massa está nesse movimento bem definido aqui dessa parábola em azul. E em corpos homogêneos, o centro de massa corresponde ao centro geométrico.
Então, aqui, por exemplo, em casos mais comuns, do cubo, da esfera e do triângulo, o centro de massa deles será o centro geométrico deles, que você calcula utilizando lá a geometria. Então, foi isso, pessoal. Essa foi a parte teórica da nossa aula. Muito obrigado por assistir e deixe seu comentário aí. Qualquer coisa eu estarei olhando e respondendo. Muito obrigado.